As falhas, que analisamos diariamente, mostram tudo que não deu certo em relação ao material, que tanto pode estar relacionado a alguém ter escolhido o material de forma errada, como pode estar relacionado à forma como ele foi fabricado, ou mesmo ao cuidado que tiveram durante toda a sua vida útil. Poucas empresas dos mais diferentes setores entendem o quanto os materiais são importantes em sua vida. Mas se você parar para pensar, toda a máquina, todo o equipamento, toda a estrutura, todo o instrumento, toda a tubulação, de fato, tudo que a engenharia pensa e constrói é feito de materiais. E uma performance satisfatória depende fundamentalmente de como este material foi considerado em um projeto, de como foi transformado durante as etapas de fabricação e montagem, inclusive, algumas vezes, até de como foi pensado o seu transporte. E, finalmente, de como os usuários cuidam destes materiais ao longo de sua vida útil e até mesmo se respeitam a vida útil. A primeira coisa que você precisa saber em relação aos materiais metálicos é que, se você vai utilizá-los em uma aplicação de engenharia, como em um veículo, uma estrutura marítima, uma tubulação ou um equipamento, eles devem atender a um projeto. E mesmo que seja um projeto bem simples, existem requisitos para os materiais que dependem basicamente da aplicação. Quando se fala de um projeto, vem logo à cabeça um 3D com elementos finitos, super colorido. E a gente logo sabe que as regiões vermelhas são pontos críticos, de máxima atenção. Sendo que, para colorir, a informação do material é apenas um número. Afinal, para definir quais as tensões, basta saber quais são as forças aplicadas e as dimensões. Mas para dizer se a tensão é alta ou baixa, necessariamente precisa saber qual é o material. E, em geral, infelizmente, se utiliza apenas uma tabela com as propriedades do material que se pretende escolher. Não é usual pensarem em como o material responderá naquela região avermelhada. Não é usual considerarem que aquele componente pode estar em um ambiente corrosivo e pode dar um pitch de corrosão, e este pitch pode agir como um concentrador de tensões. Não é usual pensarem que aquela geometria não é tão fácil de ser obtida pelos métodos fabris convencionais. Não é usual pensarem que, se aquela fabricação será soldada, pode existir um pequeno defeito. E será que um pequeno defeito é permitido naquele componente? Mas um bom projetista não é um camarada que apenas sabe criar configurações que sejam adequadas por cálculos ou programas ou análises em elementos finitos. Um bom projetista é aquele que fará com que o projeto cumpra tudo a que se propõe, ou seja, o seu produto vai cumprir a função durante toda a vida para a qual foi projetado, sem falhas. Materiais de uso em uma refinaria podem ter requisitos bem diferentes de materiais utilizados em navios, por exemplo. E mesmo estando em um mesmo ambiente, por exemplo, em uma plataforma, podem existir materiais em aplicações estruturais e materiais em aplicações pressurizadas, inclusive em diferentes pressões, ou materiais de sustentação, ou materiais de fixação, e, obviamente, as características e as propriedades de cada aplicação são muito diferentes. Cabe ao projetista entender bem quais são as premissas a serem adotadas no projeto para especificar corretamente um material. Isto inclui, na maioria das vezes, entender de que forma o material será fabricado, para selecionar materiais que sejam compatíveis com os processos de fabricação típicos. Qualquer equipamento ou estrutura ou componente apresenta, portanto, um projeto que considera sua fabricação e teste e cujo material especificado precisa resistir a todas as condições impostas em operação e durar toda uma vida útil. As principais premissas consideradas pelo projetista para selecionar o material são o tipo e intensidade de solicitações mecânicas,
que podem ser estáticas, dinâmicas ou cíclicas. A faixa de temperaturas de serviço, desde a mais baixa que o material vai ser submetido até a mais elevada, e as condições ambientais, fluidos, umidade, corrosividade, presença de partículas, etc. Com isso, será possível identificar quais as propriedades que o material vai precisar ter em termos de resistência ao ambiente, as temperaturas às quais será submetido e aos tipos de esforços. Todos fatores que entram como premissas para o projetista identificar o tipo de material a ser selecionado para uma dada aplicação. Basicamente, as propriedades requeridas à operação associadas ao ambiente são a resistência à corrosão, a resistência ao hidrogênio e a resistência ao desgaste. As propriedades associadas à temperatura são a resistência à degradação e à fluência para altas temperaturas e a tenacidade para baixas temperaturas. Associadas aos tipos de esforços, as propriedades são tenacidade para esforços dinâmicos, resistência à fadiga para esforços cíclicos e, no caso de resistência mecânica, é sempre necessária para qualquer tipo de esforço. Existem propriedades que são bem pouco compreendidas, como a tenacidade, que é a capacidade de um material ancorar uma trinca ou plastificar a ponta de um defeito, impedindo sua propagação. Ao contrário do que se pensa, essa propriedade de tenacidade é necessária não somente em condições de impacto, mas em qualquer situação em que os mecanismos de deformação plástica sejam dificultados. Além de ser um problema em baixas temperaturas, o que é bem conhecido, também é necessária tenacidade em equipamentos de grandes espessuras, o que é uma informação não tão conhecida. Talvez as pessoas não entendam bem o efeito da espessura, pois pensem que somente seria necessária uma plastificação caso a tensão imposta fosse superior à tensão limite de escoamento, medida em um ensaio de tração. Como a tensão imposta sempre precisa ser inferior à tensão admissível e esta tem um fator de segurança em relação à tensão limite de escoamento, a princípio nunca seria necessário plastificar. Bom, as tensões admissíveis são tensões médias, mas existem tensões localizadas elevadas e, se não ocorresse uma plastificação também localizada, as tensões ultrapassariam a resistência do material e este trincaria. Ou seja, a plastificação de regiões de concentração de tensões é necessária para relaxar tensões locais muito altas. Se não houvesse o relaxamento, qualquer variação dimensional, a presença de solda, que tem tensões internas, e até mesmo a presença de pequenas descontinuidades no material fundido, por exemplo, poderiam aumentar a tensão atuante e esta rapidamente ultrapassaria a tensão limite de resistência, o que significa que o material trincaria. Ou seja, o relaxamento de tensões que ocorre pela plastificação do material é necessário sempre que o material está em condições que dificultam a deformação. Isso acontece em baixas temperaturas, altas taxas de carregamento e quando se aumenta a espessura do material, criando tensões triaxiais que inibem as tensões cisalhantes. Neste caso, é especialmente necessário o uso de um material com tenacidade para evitar falhas frágeis. Percebe-se, portanto, que ao aumentar muito a espessura de um componente, buscando diminuir as tensões médias, um projetista corre o risco de dificultar o comportamento dútil do material nas regiões que tenham concentradores de tensão, pois o material pode desenvolver um estado triaxial que o conduza a uma falha frágil, ou seja, o projetista não está caminhando para uma condição mais segura. Poucos entendem o que é integridade, e muito menos o que isso tem a ver com o projeto. Bem, como falei anteriormente, um bom projetista é aquele que fará com que o produto projetado
cumpra tudo a que se propõe durante toda a sua vida útil. E isso significa estar íntegro até o final de vida. Estar íntegro é, portanto, não apresentar nenhum dano que impeça sua funcionalidade, ou seja, não pode ter um defeito que seja crítico, e ter as características necessárias a uma boa performance. Então, garantir a integridade inclui assegurar que o componente não entre em serviço com defeitos e nem que o material sofra algum dano em operação que inviabilize a sua funcionalidade. Uma falha, ela só acontece se você não é capaz de antecipar um risco, antecipar um problema. Durante a vida útil, os principais tipos de solicitações que a gente impõe vão exigir que eu tenha diferentes propriedades nos materiais que eu vou selecionar para operar naquela condição. E aí a gente tem o quê? A gente tem basicamente propriedades mecânicas, que são aquelas que a gente conhece um pouco mais, que é a propriedade de resistência mecânica, tensão limite de escoamento, tensão limite de resistência, e as propriedades de tenacidade, né? A tenacidade está muito ligada com a capacidade do material de acomodar uma tensão num concentrador de tensões. Se o material ele consegue plastificar um defeito, por exemplo, ele não propaga o defeito e isso significa que o material tem a tenacidade. Mas existem outras propriedades, né, ligadas aí com a temperatura, por exemplo. Se eu vou colocar num material numa temperatura mais alta, ele tem que ter uma certa resistência ao calor, numa caldeira, por exemplo. Aliás, em diferentes regiões da caldeira que eu tenho diferentes temperaturas. A resistência à corrosão do material, muito ligada ao ambiente, a resistência ao desgaste, ligada também ao ambiente, mas em relação a algum tipo de atrito que eu tenha com a superfície do material, e esse atrito pode ser um atrito causado por fluidos, pode ser um atrito envolvendo partículas, que é uma questão mais abrasiva, e pode ser também um atrito metal-metal, né? Quando você tem, por exemplo, uma condição que deveria ser lubrificada e não está lubrificada. Então, o material encosta no outro e ele acaba tendo algum tipo de dano, né? E eu preciso que ele tenha, então, propriedades relacionadas com o tipo de solicitação que eu estou impondo, né? E é muito importante que quando você vai utilizar um material e você vai selecionar o material num projeto, você tem que considerar todas essas características juntas. Muitas vezes você precisa ter resistência mecânica, mas precisa ter tenacidade. E algumas propriedades, elas até são meio contraditórias, né? Quando você aumenta muito a resistência, puxa, a tenacidade, você precisa ter um material muito especial para ter alta resistência com alta tenacidade. Sem ainda esquecer que eu vou fabricar e durante a fabricação eu vou ter várias tecnologias de construção e montagem, eu vou soldar, eu vou curvar, eu vou aparafusar, eu vou revestir, eu vou fazer vários processos que podem alterar as características metalúrgicas que o material precisa ter lá na operação. Quando você vai selecionar o material, ele precisa ter todas essas características associadas às solicitações. E quando existe uma falha, a falha necessariamente envolve que alguma coisa não tenha sido atendida. Então tá lá, existem 6 mecanismos básicos de falha, tá? Que são 2 mecanismos que causam falha instantânea, que são os mecanismos de fragilização e sobrecarga. Quando você sobrecarrega um material porque teve um acidente ou porque você não percebeu que você estava dando uma carga, uma pressão exagerada, um carregamento mais alto do que deveria, que excede a capacidade, naquela hora mesmo o material falha, né? Ou se você tem algum tipo de fragilização, coloca o material numa condição de baixíssima temperatura ou permite que o material sofra algum tipo de fragilização ambiental, aí o material rompe naquele momento. Fragilização e sobrecarga são 2 mecanismos de falha instantânea. E a gente tem 4 mecanismos de falha progressiva,
né? São falhas onde existem acúmulos de danos, que são basicamente a corrosão, o desgaste, a fluência ou o efeito de alta temperatura reduzindo a característica do material de resistência mecânica, ou fadiga. Esses já são mecanismos de falha que acontecem ao longo de um tempo, né? Então é uma falha progressiva, e justamente para evitar que você tenha falhas que cheguem a ocorrer durante a vida útil é que você faz as inspeções, né? Para ver se você está tendo acúmulo de danos nesse tipo de mecanismo. Só que a gente tem o seguinte, cada mecanismo de falha me diz ou me dá uma ideia do tipo de solicitação que foi imposta naquela aplicação. Então, por exemplo, solicitações mecânicas, elas me dão ideia do tipo de falhas que eu vou ter, tá? Então, eu tenho, por exemplo, sobrecarga, quando eu tenho esforços muito elevados. Eu posso ter uma fragilização do material, porque, por exemplo, é um material dúctil, mas ele sofreu um impacto. Então, se ele sofreu um impacto, o material ele perde a capacidade dele de deformar. Muitas vezes a gente não pensa, mas quando você coloca espessuras muito grandes e cria estados triaxiais de tensões, você também impede o material de deformar. Então, o material também passa a ter um comportamento frágil. Então, a fragilização ela pode acontecer ou por taxas de carregamento muito elevadas, esforços dinâmicos, ou por temperaturas baixas, que não está nas solicitações mecânicas, mas vai estar lá na temperatura, ou por estados de tensão triaxiais muito ligados com a configuração, com o desenho, com a geometria. E eu tenho também a fadiga, quando eu tenho esforços cíclicos, carregamentos cíclicos. Já quando eu tenho meio, a gente tem aquelas coisas óbvias que seriam a corrosão, quando eu estou num ambiente corrosivo, e o desgaste, quando eu tenho o atrito do material com alguma coisa que está no ambiente, seja outro material, sejam partículas ou fluidos, né? Por exemplo, que são os desgastes metal-metal, abrasivo e erosivo. Mas eu também tenho o ambiente favorecendo trincamento assistido pelo ambiente, que são basicamente corrosão, fadiga e fragilização pelo hidrogênio e corrosão sob tensão, que são trincas assistidas pelo ambiente. E eu tenho já, no caso de temperatura, temperaturas muito altas fazem com que os materiais percam um pouco a resistência mecânica, então eu posso ter temperaturas altas levando a sobrecarga e também posso trabalhar com, posso ter danos acumulados por fluência no material, tá? E eu tenho também variações de temperatura que podem causar fadiga térmica. Então, eu posso ter temperaturas variando que me deem mecanismos de fadiga. Assim como temperatura muito baixa, como eu tinha falado antes, você pode ter algum tipo de fragilização. Sempre que ocorre uma falha, é porque alguma coisa deu ruim, né? Algo aconteceu errado. Então, você vai olhar, o seu projeto foi bem feito, a sua fabricação não introduziu problemas, você testou corretamente, você montou corretamente, e na hora que você estava operando dentro do que o projetista pensou que era para operar, ou seja, das premissas que foram adotadas pelo projetista. E aí você vai ver que quando tem uma falha, ou porque o projeto não considerou alguma condição que ele deveria ter considerado, que pode significar você ter selecionado mal um material, ou você ter feito uma especificação que não está muito boa, e eu trouxe aqui uns exemplos para a gente ver, né? Então, por exemplo, essa aqui é uma mola que opera dentro de um conector, e esse conector trabalha offshore. E o que acontece é que uma mola ela tem que ter um alto limite elástico. E uma mola ela está sujeita a um carregamento cíclico, né? Então, e carregamentos cíclicos podem levar à fadiga. E fadiga é extremamente influenciada
por concentradores de tensão e por tensionamento residual interno no material, que abreviam a vida em fadiga do material. Então, você tem um dano aqui, que foi a fratura, mas a fratura ela foi causada porque na superfície da mola existiam vários pontos de corrosão, pits, alguns até bem profundos, que levaram a uma falha por fadiga no material. Então, a mola rompeu por fadiga porque existia corrosão lá no conector. E aí você vê, o dano foi uma fratura, o mecanismo foi essa fadiga iniciada no ponto de corrosão. Que tipo de solicitações? Foram solicitações cíclicas, carregamentos cíclicos e meio corrosivo. E aí você vai ver quais são as características que eram não conformes. Poxa, uma mola, se ela vai trabalhar num ambiente corrosivo, ela tem que ter um revestimento. Essa mola não poderia estar exposta ao ambiente, porque um processo corrosivo causaria no material um dano que seria incompatível com a operação da mola. Então, ou você, o projetista, não considerou que esse meio seria um meio corrosivo, ou você operou e não preservou corretamente a sua mola. Talvez ali devesse trabalhar com fluido hidráulico, alguma coisa, e ele acabou sendo exposto ao meio. Então é muito importante a gente entender de fato, né, qual foi a causa, né? E isso aí você precisaria não somente fazer análise metalúrgica, porque a análise metalúrgica ela apoia, mas você precisa ter toda uma avaliação que é multidisciplinar para você entender exatamente qual foi a causa raiz. Mas você também pode ter problemas na fabricação. A fabricação pode não ter sido cuidadosa o suficiente. Então a gente vê aqui, por exemplo, esse aqui é o hélice propulsor de um navio. E ele rompeu exatamente na base aqui do hélice por um processo de fadiga. Então a gente vê que o mecanismo, né, quer dizer, o dano é a ruptura, mas o mecanismo é a fadiga. E a fadiga, então a gente observa que esse lado aqui do hélice, o hélice ele é fundido. E aqui, nesse lado de cá, foi feita uma preparação metalográfica. A gente vê que do lado de cá a gente tem um outro tipo de acabamento. Esse acabamento ele foi lixado, polido e atacado para você revelar a estrutura do material. E quando você pega a região bem de início da falha aqui, que está aqui, você vê que essas marcas de praia que caracterizam o mecanismo de fadiga, elas estão associadas a uma região de reparo de solda. Então, como eu disse, fadiga é muito influenciada pelos concentradores de tensão geométricos e por tensões residuais. Nesse caso aqui, toda solda ela cria um estado de tensionamento no material. E esse reparo aqui, que ele não tinha um concentrador geométrico, por quê? Porque lixaram depois, esmerilharam e lixaram. Esse aqui provavelmente foi um reparo cosmético, porque deveria ter um vaziozinho de fundição e resolveram então reparar por solda, mas colocaram solda no lugar que não poderia ter sido colocado. Então, aqui mostra claramente que a causa raiz foi um reparo inadequado. A gente pode ter problemas de montagem. Esse parafuso que ele falhou durante o aperto dele. E ele falhou no aperto por quê? Porque quando você aperta um parafuso, esse torque que você aplica é para deixar o parafuso com um determinado nível de tensão. E esse determinado nível de tensão está relacionado com a tensão limite de escoamento do material. Então, obviamente, para cada tipo de parafuso que tem uma propriedade diferente, eu tenho que dar uma pré-carga diferente, né? Então, isso já é uma coisa que mostra, por exemplo, os torques que são utilizados para diferentes tipos de parafusos e aqui para diferentes tipos, para diferentes dimensionais. Mas mais do que isso, quando você faz um torque, na verdade você está aplicando, né? Ali você tá torqueando, mas esse torque ele depende do coeficiente de atrito que você tem ali nas suas roscas. E se você coloca um óleo, né? Você diminui o atrito. Se você coloca um cádmio, né, por exemplo, que foi esse parafuso, ele era cadmiado, você diminui o atrito. Então, o torque que seria para um parafuso nu,
não serve para um parafuso cadmiado. Então, o torque que era normal para um parafuso sem revestimento, ele causa uma sobrecarga e a gente vê então que ele falhou porque ele sofreu uma tração excessiva porque você deu um torque não considerando que o parafuso ele era revestido. Aqui você vê o torque para um parafuso seco e para um parafuso lubrificado. Na verdade, ali se tivesse o óleo. Então você vê que a causa raiz foi, nesse caso, uma falta de um procedimento de montagem, né? E eu posso dizer para vocês, falhas de parafusos são muito comuns. Então, e muitas estão ligadas com apertos inadequados durante a montagem. A gente também pode ter condições de serviço que alteraram as premissas consideradas pelos projetistas. Por exemplo, se você tem uma mangueira flexível e você tem algumas válvulas que servem para você descarregar óleo, tudo bem, óleo não é corrosivo. Agora, se você tem uma válvula ali pelo meio do caminho e resolve testar a válvula com água do mar, a água do mar é extremamente corrosiva. Então, você acaba tendo características que são de serviço, aonde quem está usando e quem está operando não está considerando as premissas que o projetista pensou lá atrás. Então, é muito importante que quem está operando saiba exatamente quais são as premissas adotadas para, por exemplo, proteger contra a corrosão. Se você está pensando que você vai ter uma linha que passa óleo, o óleo não é corrosivo, muito pelo contrário, ele é até protetor, e você não pode, então, pegar e testar o material com água do mar, por exemplo, tá? Além disso, você tem uma coisa que é muito comum, quando você faz algumas paradas, né, para manutenção e não preserva corretamente os seus materiais. Então, por exemplo, válvulas, tem regiões dentro de válvulas que vedam. E se você deixar válvulas com fluidos estagnados dentro, seja o próprio fluido de operação, um fluido de teste, o que acontece é que você começa a ter o desenvolvimento biológico, a proliferação biológica, e a proliferação biológica, olha, essa é uma válvula esfera, e essa é uma esferinha, você vê que aqui são 2 milímetros, então é uma esferinha bem pequenininha. E você vê que em pouco tempo, alguns meses, foi suficiente para a válvula estar totalmente corroída e passar da passagem direto. Por quê? Porque ela sofreu um processo de corrosão biológica por uma falta de preservação no momento que estava parado após um teste. Então também é muito importante entender que a gente tem que preservar os materiais bem também, porque tem algumas condições que o projetista nem considera. Senão ele diria, olha, vamos inertizar todas as linhas, vamos fazer isso tudo para preservar. Mas ele nem considera porque isso já seria uma coisa que o usuário ele tem que observar. Então, assim, eu preciso dizer para vocês o seguinte, uma falha que não foi evitada, ela precisa, no mínimo, ser analisada. Por quê? Porque você precisa saber qual foi o mecanismo que levou à falha. E você precisa também identificar qual é a causa raiz. Somente depois de identificar a causa raiz é que você vai saber quais os fatores contribuíram para que a falha acontecesse, você vai saber qual é a abrangência, ou seja, em que condições similares as falhas ainda podem acontecer nos seus sistemas, nos seus componentes, nas suas tubulações, nas suas estruturas, né? E de que forma os efeitos podem ser eliminados ou minimizados. É aquela coisa, na hora que você sabe qual foi a solicitação imposta que causou a falha, ou você evita a solicitação, ou você prepara o seu material para resistir àquela solicitação. E essa é a única forma de você evitar que falhas similares aconteçam de novo, tá? E é nesse sentido que as análises metalúrgicas, elas apoiam muito.